Um dos personagens da Bíblia, que é muito falado, inclusive ele é o profeta, ele é o maior profeta a respeito do próprio Jesus. Muitas vezes o que ele escreve parece que está se referindo a ele, e estava se referindo a ele, mas ele está, não sei se percebendo o que ele está fazendo, mas ele está sendo usado por Deus para profetizar, para deixar informações avançadas a respeito do Messias. Eu falei numa das mensagens passadas que o próprio nome dele, que significa amado, é tratado pelos outros profetas com relação ao Messias, o amado, quando vier o amado. Não sei se você percebeu na última música que nós cantamos, não sei o porquê, mas ali fala da volta de Cristo, fala da nossa segurança, da salvação, fala de toda a obra do Messias em nosso favor. O nosso problema não era com relação ao diabo, não era com relação ao mundo, o nosso problema era com relação a Deus. Nós estávamos debaixo da ira santa e justa de Deus. Então, Deus nos livrou dele. E ao nos livrar dele, ele nos tirou de onde nós estávamos apegados, gostando e arraigados, e com aqueles hábitos. Então, não somente ele nos livrou, mas nos abençoou, dando a capacidade agora de sair daquele costume que nós tínhamos. Porque é quase igual à síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é quando um prisioneiro fica muito tempo aprisionado, e aquela pessoa má, que trouxe ela para aquele cativeiro, que está fazendo maldade, que está privando ela de viver uma vida livre, mas todo dia aquela pessoa traz a comidinha, né? Mesmo naquele ambiente ruim, sem luz, quente ou frio, mas todo dia aquele grande inimigo faz um certo bem pequeno, visando ainda maldade, né? Tem pais que já fizeram isso com filhas. Vocês já viram reportagem de manter em cativeiro filhas de 14 anos, tiveram vários filhos com essas filhas. Só que aquela prisão, por estar tão acostumado àquilo todo dia, e a única pessoa que ela vê, o prisioneiro vê, é essa pessoa que está fazendo mal, mas todo dia traz a comidinha, a pessoa passa a desenvolver um amor. E quando se liberta, a maior preocupação da pessoa que está libertada é não querer. Não me levem, ele é tudo para mim. Realmente, ele se tornou tudo. Já viram esse problema? É chamado de síndrome de Estocolmo, quando o prisioneiro passa a amar aquela pessoa que está fazendo mal. É a mesma coisa conosco. Nós nos rebelamos contra Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, nos arraigamos, colocamos raízes nesse mundo, e raízes com o sistema que Satanás criou, e quando Deus vem nos libertar, porque a gente não quer, ninguém quer. Por isso que a música fala assim, não sei porque o amor de Deus se revelou. Isto é, abriu-se os nossos olhos e a gente entendeu, e aí o Espírito Santo nos leva para perto de Deus, mas a gente não quer. E ainda permanecemos não querendo. Ainda queremos ficar com as raízes. Deus nos tirou com as raízes, mas ainda queremos ficar com as nossas raízes, porque amamos esse mundo, amamos o dono desse mundo. Então, para separar isso, é esse tempo de vida que nós estamos levando. E aí, quanto mais luz nós temos, nós começamos a entender que eu tenho que deixar esse amor. Esse amor é uma ilusão, esse amor não é racional, não é lógico. E aí, então, eu tenho que voltar-se para amar o meu Criador, bondoso, justo, e aí desenvolver esse amor. Isso custa. Isso é sério. É tão sério que poucas pessoas conseguiram rapidamente passar desse estado para esse estado de amor a Deus, como seu Senhor e Libertador. Porque constantemente nós estamos agindo como fomos ensinados. Nós repetimos as palavras daquela pessoa que nos aprisionou. Nós gostamos de falar aquele palavreado. Nós gostamos de tratar as pessoas como ele trata as outras pessoas. E aí é difícil nós transportarmos desse comportamento para um comportamento que seja adequado e igual àquele que nos criou e àquele que nos libertou e àquele que nos salvou da sua própria ira. Algumas pessoas na Bíblia tiveram uma velocidade um pouco maior, mas na compreensão.
mas muitas vezes também tiveram e demonstraram essa dificuldade de sair daqui e se tornar segundo o coração de Deus. Na história de Davi, Deus o chama de homem segundo o coração de Deus. Porque o homem primeiro o coração de Deus, quem que é? É Jesus. É uma brincadeira. Segundo o coração não é que é segundo lugar aí. Mas é conforme. É do jeito que Deus queria que um homem que nasceu em pecado, viveu em pecado, que são todos nós, só um que não nasceu em pecado, isto é, Adão não nasceu em pecado, Jesus não nasceu em pecado e continuou sem pecado, mas Adão nasceu em pecado e trouxe o pecado para a humanidade. Mas todos nós nascemos em pecado, nascemos em corrupção. Nós não somos julgados e condenados, não está a ira de Deus sobre nós por aquilo que nós fazemos. Por isso que nós julgamos uns aos outros. Por isso que nós avaliamos a nossa santidade de acordo com os outros. Isso não tem valor nenhum para diante de Deus. O valor que tem para diante de Deus é nós entendermos que nós temos uma natureza pecaminosa que é contra a santidade de Deus, e isso é demonstrada através das nossas ações. Por isso que Jesus falou, é mais fácil aquele que é grandemente pecador, que está desesperado, que reconhece, vir até ele, porque aquele que pecou pouco, acha que esse pouco pecado é suficiente para ele estar bem com Deus. Então Deus chama Davi, um dos homens que andou com ele. Nós temos Enoque, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos Moisés, nós temos Abraão, nós temos alguns juízes, Josué, que tiveram um pouco essa velocidade. E mesmo assim, nas suas vidas, mostraram a luta que eles tiveram para sair do estado de gostar desse mundo, do sistema de funcionar desse mundo, para andar segundo o coração de Deus. É uma luta, é uma guerra. Temos vitórias. É só você pensar em algum momento da sua vida as vitórias que você teve já. Que Deus te ajudou a vencer uma batalha contra esse sistema, contra a forma de pensar, como reagir erradamente. Nós temos vitórias, mas muitas vezes temos fracassos. E algumas vezes esses fracassos nos tiram de seguirmos a carreira que está nos proposta. Eu gostaria de mostrar algumas coisas sobre Davi. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Vamos ver alguns momentos importantes, porque toda vez que a gente fala que Davi era um homem coração de Deus, logo nós pensamos a respeito do pecado que ele teve com a esposa de Urias. Mas a gente percebe que não. Aquilo não é suficiente. Andar segundo o coração de Deus é muito mais além do que aquele momento. Vamos ver aqui. Davi foi chamado, desde a sua infância, para ser o rei. Saul, os irmãos de Davi foram para a guerra. E aí os filisteus apresentaram um gigante de quase 3 metros de altura. Escudo grande, lança grande, espada grande, capacete, tudo era grande nesse cara. E Davi era um jovem adolescente com o nariz escorrendo. E quando ele chega para trazer comida para os seus irmãos, ele pergunta, como que está a guerra aí? O que está acontecendo? Os irmãos ficam loucos da vida com Davi. O que você veio fazer aqui? Era para você estar lá longe. Você não pode, aquilo não é lugar de criança. E ele pergunta, vê o pessoal todo tremendo assim, o rei tremendo. Ele fala, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão desse jeito? Olha lá. Eles apontaram um homem, que era um soldado contratado, um soldado mercenário dos filisteus. Golias não era filisteu. Os filisteus contrataram um soldado mercenário para vir lutar. Então a ideia é, nós vamos dar um homem, vocês dão o mais forte de vocês, o mais alto de vocês, para lutar com o nosso homem. Quem ganhar, pronto, acabou a guerra. O perdedor se submete. Então, é menos prejuízo, menos viuvez, tal, então, menos mortes. E aí o povo de Israel estava olhando para Golias e falando, não tem jeito. Se a gente correr, se fugir para o mato, não tem solução. E Davi fica irado com eles. O quê? Vocês vieram lutar em nome de Deus e ao lado de Deus, e estão com medo daquele incircunciso? O que vocês estão pensando?
E aí, eu vou lutar. Aí, olha a covardia de Saul. Tá bom, então pega a minha armadura. Quando foram colocar no Davi, ele não conseguia nem segurar ela. A Saul era muito alta, era um rei bem alto. Davi falou, não preciso dessas coisas. Aí ele vai, ele trabalhava muito com aquele estilingue, que é uma fita de couro que vai e volta, coloca uma pedra aqui, gira e solta um dos lados. E Davi fazia isso quando pastoreava as ovelhas, para espantar os animais, para proteger as ovelhas. Então era craque, ele acertava. E quando Davi, então, vai com essa funda, com 5 pedrinhas, em direção a Golias, Golias se sente humilhado. Espera aí, o que vocês estão pensando? Eu tenho o mínimo de honra, eu quero ter uma certa luta aqui. Eu confio no meu taco, eu sei que eu sou forte, que eu tenho certeza que eu vou ganhar, mas não quero matar um pintacilgo aqui. E Davi, então, zomba dele, e pega essa pedra, e a pedra atinge a fronte, um único espaço aqui para o olho de Golias, atinge, Golias cai, Davi pega a própria espada e degola Golias. O povo, aí Saul começou a ficar, dali para frente Saul ficou incomodado demais, porque esse moleque conquistou o coração do povo, não somente quanto à pessoa dele, mas ele levou o povo a entender que eles lutavam ao lado de Deus e em nome de Deus. E dali para frente muitas coisas coisinhas pequenas começam a acontecer. Por causa disso, Saul se ira e nas batalhas Davi foi treinado ali junto com Saul, e algumas batalhas Saul já tinha ganho algumas batalhas, mas quando Davi ia, as batalhas eram vencidas com mais facilidade, de uma forma mais grandiosa, e quando voltavam, as mulheres, as adolescentes, faziam aquela festa assim, e aí cantaram uma música. Saul matou milhares da outra, mas Davi matou 10 milhares. Mito, né? Lindo. Percebe? É fácil de entender. Se você fosse Saul, o que você estaria pensando? Aí ele tem vitórias nas batalhas, Saul vai se envenenando. Aí depois que Saul morre, ele tem as 10 tribos do norte não queriam, né? Nós já falamos um pouquinho disso, as dificuldades que Davi teve para juntar o povo. E ele vai para essas batalhas, ele consegue vencer, mas vencer de um jeito, não de destruir, mas fazer com que essas tribos se submetessem ao seu reinado, e daí ele passou a reinar em paz, e tornou Jerusalém o centro da adoração, e as festas em Jerusalém são festas convidativas. Esses povos que antes eram inimigos eram abraçados, benquistos, valorizados, e Davi cantava: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele não foi um ditador sobre as tribos conquistadas, ele trouxe essa tribo para uma unidade. Homem segundo o coração de Deus. Mas aí, cansado de ir para a guerra, ele ficou lá, e aí viu Betseba, Urias tinha ido para a batalha. Aí, quando Urias volta, ele tenta dar um jeito, porque a mulher estava grávida. Ele falou: Urias, vai lá para casa, você tem um Iasumi aí de 2 semanas, aí fica lá, dá conta da sua esposa. Ele falou: não, meu senhor, a guerra está quente lá, eu não posso, eu sou consagrado a Deus. Davi ficou desesperado: mas como esse cara pode fazer isso? Davi, então, fica desesperado, porque ele queria encobrir aquilo que ele fez. E aí, então, não tem mais jeito, ele manda esse homem para a frente da batalha, para ser o primeiro homem lá. Era um sacrifício. Era um assassinato. E ele coloca esse homem, e Urias morre. Dando a ideia, então, de que o filho não era dele, era de Urias. Ele teve um relacionamento e fugiu, e ele acaba matando. Fica 9 meses assim, até perto do nascimento do filho, até que Natã vem e confronta ele. E aí ele vai e confessa a Deus. Então, aí tem um arrependimento. E ele escreve salmos a respeito disso. E nesses 9 meses, ele sofreu.
angústia, ossos assim, que ele falava que não tinha prazer, não tinha sabor. Sabe aquele negócio de você comer uma comida para um rei e não gostar daquilo? Ele falava que os seus ossos tornou em sequidão de estio, parecia o Nordeste quando não chove, aquela terra, sabe, não ter prazer de nada. Os soldados ficavam atemorizados se estavam do lado de Davi. Antes não. Antes os soldados tinham prazer, porque todo dia Davi estava cantando uma música nova. Agora estão apavorados, porque qualquer bobeirinha o rei pode fazer algo grave. Davi ficou intempestuoso, terrível, amargo, até que entra um baixinho e conta uma historinha de uma ovelha de um homem que foi roubado por um homem rico para fazer, e esse homem rico pegou a ovelha desse homem pobre, fez um banquete, e esse homem baixinho, Natan, fala: o que deve acontecer com esse homem rico que foi tão injusto? Que ele pague 4 vezes mais. E esse profeta Natan fala: você é esse cara, Davi. Somente no fato de Natan terminar com essas palavras, sem precisar justificar, Davi caiu em si. Ele percebeu que o problema dele não é com Urias, não foi com Betseba, não foi com o Natan. Ele sabia que o problema dele era com Deus. Então ele não esperneou, não xingou, não ameaçou Natan. Não, ele saiu correndo e foi tratar o seu problema com Deus. Confessei o meu pecado. Ele acertou com Deus. Depois de um tempo, Davi está indo com os seus valentes, pessoas que eram miseráveis, mas porque uma vez ele fugiu e teve que se esconder com esse pessoal, ele restaurou essas pessoas, tornou eles homens corajosos, e eles passaram a ser soldados, os valentes de Davi, os generais de Davi. Davi está andando com ele, de repente encontra um camarada chamado Simei. Um dia talvez eu vou pregar essa mensagem. Vale a pena ler lá em 2 Samuel 16. E Simei amaldiçoava Davi, porque ele era parente de Saul. E Davi foi assim condenado por muitas pessoas, como ele tivesse sido a culpa da morte e da desgraça de Saul. Então Simei jogava terra em Davi, pegava pedras, ficava jogando pedra em Davi, e Davi se protegendo assim com os escudos, mas as pedras acertaram a perna. Quem que é Davi? O rei. Quem que é Simei? Um parente do antigo rei, que tirou a própria vida, que trouxe vergonha para a nação de Israel, que não tinha Deus no seu coração. O que esse cara está pensando agora? Não tem direito nenhum, não tem razão nenhuma. E aí os valentes, Davi, dê a ordem, que agora a gente sai e já exclui ele do mapa. Sabe o que Davi fala? Não façam nada. Pode ser que Deus o levantou para me confrontar. Pode ser que Deus o levantou para eu entender que eu não estou acima de Deus. Pode ser que ele seja um instrumento de Deus trabalhar na minha vida. Qual desses 6 eventos poderá mostrar melhor que Davi era segundo o coração de Deus? Percebe que o arrependimento é um bom exemplo. Mas o que a gente percebe em todos esses eventos é que Davi, tendo a mesma substância pecaminosa que nós, ele tinha uma vida de lutar ao lado de Deus. As pessoas eram importantes para eles. Perdoar pessoas era importante. Mas em toda e qualquer situação, ele nunca considerava somente as pessoas, ele nunca considerava somente a sua posição, quem ele era. Ele considerava a pessoa de Deus. Deus era tudo na vida dele. E o texto hoje vai mostrar um pouquinho disso. O texto hoje mostra uma das maiores tristezas que uma pessoa pode enfrentar. Quando aquilo que você gerou, aquilo que você investiu a vida, aquilo que você tem sonhos para a vida dela, aquilo que você investe, aquilo que você cuidou, gastou a sua vida, dispensou anos, dias, trabalho, dinheiro, para levar a pessoa a ter um futuro grandioso, ainda mais Davi sendo rei. O que poderia acontecer com esses seus filhos? Quanta coisa boa, quantos sonhos. Ele terminar a sua vida, no final da sua vida, sentado como vovozão reizão,
com os netinhos no colo e toda a família reunida ali, se abraçando, se beijando, curtindo um jantar, um almoço. Mas agora esse filho, cabeludo, faz um motim, engana, seduz aquelas pessoas que eram aliadas de Davi, seduz a liderança do exército, seduz a liderança política, seduz a liderança espiritual, religiosa, para todos se voltarem contra o seu pai. Um complô, um motim diabólico. E você tendo que enfrentar isso. Como você reagiria? Você que não tem privilégios diante de Deus, simplesmente tem um chamado. Davi era um garotinho, não entendia nada de palácio de rei. Ele estava lá na casa de Jessé, lá em Judá, em Belém. Samuel chegou lá e ungiu Davi como rei. Você vai ser rei. Ah, é? O que é isso? Ele foi chamado numa época que ele nem sonhava o que é isso. Nunca tinha passado pelo palácio, nem sabia o que tinha lá dentro, como que eram as guerras, como que era governar, a política, as lideranças, como que era o sistema. Ele não sabia de nada. O adolescente não pensa nessas coisas. Ele está querendo administrar as ovelhinhas dele. Mas Deus o ensinou e o apontou, o levou, o treinou para que ele exercesse a função. E aí ele passa a ser um instrumento de Deus. E Davi entendeu que ele simplesmente era um instrumento. Por isso que ele age dessa forma. Um instrumento de Deus que tem um chamado para lutar com Deus e para Deus. Uma missão, um propósito. Então, para Davi, as coisas importantes não eram ele. Para Saul era. Era sempre ele. Ah, estão falando de mim, que eu venço guerra, mas não é tanto bem assim. Saul era preocupado com ele. Davi não. Quando Simeia tirava a pedra, Davi não está preocupado com ele. Está preocupado dele com Deus. E aqui no Salmo 3 nós vamos ver essa situação. Davi, dentro do Salmo a gente não vê o contexto. Mas o contexto é, o seu filho Absalão colocou todo mundo contra Davi. Olha o que ele fala. Então, a ideia de hoje é essa daqui, ó. A luta para agir segundo o coração de Deus diante de inimigos. Como é difícil nós pensarmos que temos que continuar firmes, é uma luta isso. Agirmos do jeito que Deus quer que agimos diante de oposição, diante de pessoas que querem fazer o mal para nós. Nós vamos aprender algumas coisas sérias nesse texto com Davi. Versículo 1 e 2. A pergunta que faz aqui nesses dois versículos é: quem compreende a nossa realidade? Quem que entende a situação real do que nós estamos passando? Algumas vezes nós somos enganados pelo nosso coração, porque pensamos que alguns elogios, alguns aplausos, essas pessoas são nossas amigas. Oh, legal! Atira, vai ser muito jóia! Ventinho na cara! Pula aí no 15º andar, olha, vai ser muito legal! E você, oh, legal, eles estão gostando, eu vou! São amigos? Cuidado com os aplausos. Um pernilonguinho queria ir para uma festa, para um teatro, uma peça teatral muito interessante. E ele pedia para a mãe não deixava. Ele pedia, insistia, a mãe não deixava. Até que a mãe fica com a paciência esgotada. Não tem jeito mais. E a mãe falou assim, tá bom, você pode ir para o teatro, mas cuidado com os aplausos. Aplauso é gostoso de receber. Apreciação, honra é gostoso de receber. Mas eles são muito perigosos. Sabe quem mais os aplaude? Ele tem um negócio aqui na cabeça. Ele é o que mais gosta de nos aplaudir. Ele gosta de nos incentivar. Vai, aproveita, olha que oportunidade. Legal, você é bom. Tem um filme chamado Advogado do Diabo. O filme é terrível. Mas no final, o cara que está encarnando o diabo ali, ele faz um elogio para o cara e o cara sai todo. E aí o diabo olha para a câmera e fala assim, o orgulho é o meu pecado predileto.
O aplauso, ele infla aquilo que tem de mais ruim dentro de nós. É muito perigoso. É gostoso. Nós devemos fazer isso uns com os outros, honrar, apreciar, encorajar. Mas tome cuidado. Uma vez, lá no Seminário Palavra da Vida, um ex-aluno, ele é um dos pastores da Igreja Batista hoje, e ele pregou uma mensagem muito legal, uma mensagem simples, bonita, aquela que entra no seu coração, na sua mente, e eu falei para ele assim, pô, cara, que mensagem legal, parabéns, né? Ele falou, o diabo já me falou. O diabo é o primeiro. E olha o que Davi fala aqui. Ó Senhor, eu tenho tantos inimigos. Ele vai repetir, tanta gente que é contra mim. E como se Deus não entendesse, ele fala, são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Aqui é o contrário. Davi chega, ele tem uma situação do filho perseguindo, de pessoas perseguindo, de pessoas amotinadas, querendo, e eles estão falando, Deus nunca vai livrar esse cara. Esse cara está em maus lençóis, ele está frito, não tem mais solução. Todo mundo, já pensou um tempo que todo mundo se revolta contra você, você não encontra mais amigo, e ainda o pessoal espiritualizando, olha, esse cara não tem mais solução. Deus nunca vai livrar, porque ele está todo errado. Então, não somente Davi não tem os aplausos, mas agora ele tem uma situação que está todo mundo contra. Esse era o sentimento de Davi. Estou frito, eles estão, e eu acho que eles devem estar razão, porque nem em Deus eu vou encontrar mais auxílio. Já teve algum sentimento assim, de que tanta gente contra, né? Tanto lugar, é trabalho, é escola, é dentro de casa, é pai, é mãe, é filho, é neto, é igreja, e parece, nem anda perto, porque agora acabou. Algumas vezes ele tem essa sensação. Mas Davi, tendo essa sensação, ele fez algo muito certo, muito correto. Ele levou o sentimento, o que ele estava entendendo, o que ele estava achando, para Deus. Esses 2 versículos são uma oração. Ele está colocando para Deus. Ele não colocou para mais ninguém. Ele não expôs aquilo que ele estava sentindo, aquele incômodo, para mais ninguém. Ele levou para Deus, para ver se ele estava pensando errado. E é interessante, não sei se você percebeu ali, depois do livrará tem o selá. Selá era uma expressãozinha hebraica para que quando tivesse um trecho de música, o cara estivesse tocando e cantando, quando chegava nesse selá, dava uma pausa, parava um tempo. Então, muitas vezes ficava lá tocando, 1, 2 minutos, e voltava a cantar. Na literatura de sabedoria, isso tem um significado. Davi colocou isso para Deus e deu uma pausa. Algumas vezes a gente coloca uma situação desesperadora para Deus, mas já saímos querendo consertar ou destruir, ou acabar com quem está à nossa frente, ou que está produzindo problema. Até oramos. E a gente fala, Deus não está ouvindo mesmo, vou lá. Mas eu orei. Esse selar aqui é para. Pensa. Deixa Deus clarear a sua mente para você entender de forma correta. Vê se você tem todas as informações. Muitas vezes é alguém que inventou uma história, ou entendeu errado, ou viu algo que parecia alguma coisa, ou até a pessoa fala uma coisa aqui, fala uma coisa lá, e daí você já tira conclusões. Eu me lembro que numa história no seminário, uma menina foi com o professor e contou a história dela. Que ela tinha sido abusada pelos pais, que tinha acontecido tragédias. Era no mês de abril, e na próxima semana os alunos sairiam para ficar algum tempo com a sua família, uma semana de férias. E ela, nas 2 semanas antes, procurou o professor, a esposa do professor, para contar aqueles problemas, a amargura que ela tinha, o desespero, a tristeza que ela tinha de ter sido abusada, acho que era pelo padrasto, né? Pelo padrasto, e a mãe sabia, e não acontecia nada. Então, era algo que ela trouxe toda a sua vida, aquela tristeza. E ela estava pensando
Então, ir para as férias, aí ela foi aconselhada, ela até se encorajou a isso, a dizer para esse padrasto, para sua mãe, eu os perdoo. Foi terrível para mim, sofri todo esse tempo, a minha vida foi direcionada por esse problema, mas eu os perdoo em nome de Jesus. Ela estava encorajada, ela estava falando, estava vivendo isso. E aí, mas ela falava, eu não sei se eu volto. Talvez eu vou sair de férias, só tinha tido 2 meses de aula. Talvez eu vou sair, tenho o propósito de perdoar, mas eu acho que eu não volto. Orem por mim, falou para o casal. Numa reunião de equipe dos professores, estivemos orando pelos alunos, pelo tempo de férias, que muitos iam passar por essa experiência, e o professor compartilhou, então, olha, ore por tal aluna. Ela tem algumas coisas para acertar, não falou nada do problema, mas para que ela volte, para que ela continue esse crescimento. Olha para que ela volte. Tá bom. Uma das secretárias um dia chegou para essa aluna, olha, estou orando por você, fiquei sabendo do seu problema. O que é? Você fez até assim? Sabe o que passou no coração dessa menina, na mente dessa menina? Todo mundo sabe de todos os detalhes da minha história. Então agora todos são inimigos. Ela não tinha informação exata. E a secretária falou a verdade. Mas ela pegou 2 fatos e juntou. E criou uma verdade que não era culpa dela também. Então, o que Davi está fazendo aqui, ele chega diante de Deus. Senhor, são tantos inimigos contra mim. São muitos, né? São tantos, são tanta gente. São muitos que dizem, Deus nunca livrará. Estão falando isso. Isso, Deus, meu coração está pensando e está entendendo isso. Isso é verdade. Mas Davi dá um selar. Ele dá uma parada. É como se ele tivesse... Deus, eu não conheço toda a realidade. Eu conheço alguns fatos, estou juntando alguns fatos, estou vendo algumas situações, mas eu não conheço. Davi ensina para nós. Qualquer sentimento negativo, qualquer situação, espera. Não saia tentando buscar, já arrebentar com tudo. Espera. Se é necessário, você levanta todas as informações, mas cuidado. Não deixe o coração enganar. Então, quem compreende a nossa realidade? Somente Deus. O diabo não compreende, nossos irmãos não compreendem, a esposa não compreende toda a realidade do marido, o marido não compreende toda a realidade da esposa. Isso quase nunca vai acontecer. Né? Nós não compreendemos toda a realidade entre nós. Então, para sermos segundo o coração de Deus, nós precisamos buscar em Deus como Ele compreende toda a nossa realidade. E diante de situações que parecem nebulosas, confusas, entrega para Deus. E ao entregar, espera, dê um tempo. Deus tem o seu tempo. E Ele é criativo nesse problema. Segundo, Davi está sofrendo, está angustiado, está sendo perseguido, ameaçado. E aqui, nesses 3 versículos, Davi mostra para nós que quando a gente faz isso, entrega para Deus, questiona a Deus a respeito da nossa realidade, do que realmente está acontecendo, nós passamos a ter um estado de conforto, um estado mínimo de relax, porque quando não buscamos em Deus compreender a nossa realidade, pedimos para Deus nos ajudar a entender, nós entramos em parafuso. Nós esperneamos, nós passamos a viver uma qualidade de vida miserável. Passamos a ser zumbis. Fazemos as coisas automaticamente quando sabemos, mas o resto é uma miséria total. Não temos prazer em nada, não conseguimos nos relacionar, é um sofrimento. E aí Davi, então depois que ele fez isso, esses 2 versículos aqui, eu até quebrei esses versículos, ele fala no versículo 3, mas tu, Senhor, eu estou entendendo que tem um monte de inimigo e está falando que nem o Senhor vai me salvar. Mas aí, porque Davi entregou e porque Davi esperou, a sua mente volta-se para Deus e compreende quem Deus é para ele. Ele fala, mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor.
proteção. E Davi fala que esse escudo, o escudo era para ser usado na frente em batalha mano a mano, um frente com o outro. Mas Davi fala que esse escudo que Deus não é só na frente, é ao redor. E escudo era para proteger o coração. Né? Usava a mão esquerda aqui, a batalha, e sempre está aqui apontando, protegendo o coração. Quando a Bíblia fala que Deus é o nosso escudo, não é simplesmente com ataques das pessoas, mas é proteger o nosso coração desses ataques que vão produzir no nosso coração ações e reações que são erradas. O nosso coração é a fonte de vida. Se nós não protegermos ele, ele vai tomar ações e atitudes que vão nos condenar. E essas flechas inflamadas do diabo, elas vêm não para destruir o nosso coração, mas para inflamar o nosso coração, para produzir morte, para que o nosso coração produza morte, coisas erradas, ira, vingança, amargura. Então, quando Davi fala assim, tu, Senhor, é o escudo do meu coração, isso é, o Senhor está protegendo o meu coração para que o meu coração não produza nada que seja contra o Senhor. És minha glória. Eu não preciso ficar me preocupado em zelar pela minha credibilidade, pela minha fama, por aquilo que penso. O Senhor é a minha glória. E o Senhor mantém a minha cabeça erguida, porque o Senhor protege o meu coração, eu consigo ainda viver de cabeça erguida. Isto é, eu não vou me sentir condenado por causa das minhas ações erradas. Porque na hora a gente faz aquilo que tem que fazer. Mas depois de um tempo, quando a gente ama a Deus, conhece Deus, a gente anda de cabeça baixa, igual o leitão. O leitão anda de cabeça baixa, por quê? A sua mãe é porca. Porque... Hã? Comeu demais. A nossa consciência nos acusa, e como é difícil. Parecia que era a caminho que o homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Isso é, parecia que eu tinha que tomar essa ação, eu tinha que falar, eu tinha que fazer isso. Mas depois, se você ama a Deus, você vai se sentir envergonhado. É uma sensação de culpa. Você olha para trás e fala, caramba, que besteira. Agora, se você se sentir orgulhoso, tem alguma coisa errada. Você fazer o mal e sentir-se orgulhoso e contar vantagem, aí tem alguma coisa muito errada. Se defender porque fez o mal, tem muita coisa errada. Agora, você pode fazer o mal, porque não entregou para Deus, não agiu, não deu tempo para Deus ouvir, toma atitudes precipitadas e depois vem o desespero. E aí a gente tenta consertar, explicar, mas também eu estava cansado, né? Principalmente o marido para com a mulher. Desculpa, aí eu estava cansado. Quantas vezes eu falei isso para a Rosana? Desculpa por ter falado bravo com você, batido a porta, eu ficar no cara feio com você. É porque eu estava cansado. Não, é porque eu pequei mesmo, porque minha natureza é mal, porque eu não segui os passos que Davi seguia. Então Davi fala assim, tu, Senhor, é um escudo ao meu redor, és minha glória, e mantenha minha cabeça erguida, isto é, eu consigo ter uma consciência limpa. Consciência limpa não tem preço. Consciência limpa faz com que a gente entre no ambiente de culto e a gente louva com alegria, com o coração purificado. A gente não fica preocupado com, de repente, duas pessoas estão conversando lá na fora. Será que estão falando de mim? Será que descobriram? A gente não fica preocupado. A gente anda para lá e para cá, alegre, feliz. Não tem preço andar aqui. Davi, ele sentia que tinha inimigos, estava quase entrando em desespero, mas quando ele olhava para Deus, ele falou, não, o Senhor é meu escudo. O Senhor não vai deixar eu fazer nada errado. O Senhor é minha glória, eu não estou preocupado com a minha glória. E olha, o Senhor é que faz com que eu ande de cabeça erguida. O Senhor é que purifica o meu coração. E ainda mais, tem um certo conforto que somente Deus pode dar numa situação dessa. Eu estou pulando o versículo 4, a gente vai ver que o versículo 4 é por que Davi conseguiu isso. Esse deleite aqui no versículo 5. Ele fala, deitei-me e dormi. Lá no final eu dormi legal. Ontem não dormi legal. E como é ruim quando a gente não consegue dormir legal. Né? Quando ou é calor, ou alguma coisa que você comeu, sabe? Ou é um barulho. Lá no final era tão silencioso, em casa é tão barulho, tem uma coçoca embaixo.
o sol esquenta todo. Então, lá eu me acostumei rapidinho. Eu acho que eu até vou mudar para lá. Não, foi um negócio impressionante. Fazia tempo que eu não dormia tão gostoso como esses dias. Ok, vamos lá. Beleza. E tem várias igrejas lá. A gente podia até ajudar as igrejas lá, né? Gostei mesmo. Eu não sabia que era tão legal aquele lugar lá. Não, como cidade para se viver. Não somente como paraíso, né, nos hotéis. Davi está falando, eu deitei e me dormi. E não acordou assustado. Algumas vezes está tão cansado, a gente deita. Mas será que tem gente aí? Né? Acordou assustado. Não, eu acordei com segurança. Que conforto. Que bem-estar. Por quê? Porque o Senhor me guardava. Guardava o meu coração. De não fazer nada precipitado, nada errado. Não tenho medo de 10 mil inimigos que me cercam todos os lados. Sabe uma teologia que tentou acabar com o cristianismo? Foi a teologia da prosperidade, que agora é a teologia do coach. Que inflama o nosso ego. Você é o cara. Pense positivo. Vai dar certo. Profetizo. Sabe? Que é aqueles negócios de autoestima, subir a moral da pessoa. E aí a pessoa acha que ela pode, que ela é o cara, que ela é o tal. Então busca o bem-estar para si através de ações e reações e pensamentos positivos. E as coisas não dão certo. Está levando muitas pessoas a nunca mais quererem ouvir falar de Deus. Porque essa não é a realidade. É aquilo que o Davi falou no primeiro versículo. Senhor, a realidade minha é essa. Eu não vou pensar positivo. Eu tenho música. Não, eu não tenho inimigo, eu não tenho inimigo, eu não tenho inimigo. Sabe aquela pessoa que fica falando mantra e achando que pela repetição as coisas vão acontecer? Criar realidades materiais através de pensamentos espirituais ou emocionais? É isso que está sendo inflado no meio do Evangelho. De que você tem que viver um mundo fora da realidade. E Davi, ele fala, não tenho medo de 10 mil inimigos que me cercam de todos os lados. Davi está sendo, assim, otimista? Por que ele está falando isso? Ele não tem medo, porque o máximo que podem fazer contra ele é o quê? Matar o corpo, tirar a vida dele. É o máximo que o diabo e qualquer pessoa pode fazer contra mim e contra você. É o máximo. E mesmo assim, fazendo esse mal, eles estão fazendo um bem. Porque você vai mais rápido a conviver com Deus. Ou você acha que não é bom? Agora, Jesus fala, não temam o homem e o diabo que pode matar o corpo, mas temam a Deus que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Então, Davi não está assim, não, eu sou invencível. Eu durmo tranquilo porque eu sou o filhão de Deus. Não. Ele tem uma compreensão exata da realidade. A fonte de bem-estar dele é Deus. É com ele que Davi quer viver para sempre. E ele fala, pelas Escrituras, por a forma de Deus trabalhar, que Deus julga o mal. No versículo 1, Davi fala que ele tem inimigos, tem tanta gente que fala. Algumas vezes nós temos que parar, porque algumas pessoas não são inimigos nossos. Nós achamos que são inimigas. Algumas vezes as pessoas estão querendo fazer o bem, estão querendo nos corrigir, querendo nos trazer para um caminho que é correto, que é agradável, que glorifica a Deus. Mas a gente não gosta da repreensão, a gente não gosta da exortação. E então a gente fala, esses são os meus inimigos. O traficante tem um monte de inimigos, são policiais. O bandido tem um monte de inimigo. É a lei. Então, quando Davi fala, ele coloca diante de Deus, são tantos meus inimigos, isso é, na minha perspectiva, ele cala a boca e entrega esse problema, para que Deus fale, não, essas pessoas que estão fazendo esse mal para você, sou eu que estou usando elas, porque eu quero te corrigir. Então, por isso que Davi reage com Simei.
Quando Simei ataca a pedra dele, os valentes dele querem matar o Simei. Não, não façam isso. Pode ser que ele seja um instrumento de Deus para Deus produzir um bem em mim, para Deus me trazer a correção. Então, algumas vezes, nós sempre eu tenho muitos inimigos. Tem inimigos isso. Meu patrão é meu inimigo. Por quê? Eu chego todo dia atrasado e ele me chama a atenção. Quem que é inimigo de quem aí? Sou eu mesmo. O homem está tentando fazer um bem, me exortando para que eu me endireite, entre na linha para não colocar o pé na estrada. Então, algumas vezes a gente chama algumas pessoas de inimigas, mas não são inimigas. Elas são instrumentos de Deus para fazer um bem para nós. Até uma jumenta na Bíblia fez o bem. Ela falou para Baal: não amaldiçoe Israel. Não espere nenhum jumento falar alguma coisa para você deixar de fazer algo errado. Por que Davi chegou àquele estado de conforto? Porque ele tinha consciência de quem pertencia à luta. Se alguém é inimigo de Deus, e ele está do lado de Deus, então você pode chamar que essa pessoa é teu inimigo. Mas porque essa pessoa é inimiga de Deus. Agora, cuidado quando você tem inimigos particulares, que muitas vezes essa pessoa é um grande amigo de Deus, está do lado de Deus, e de repente você não gostou. Cuidado. Porque pode ser um instrumento de Deus na sua vida. Agora, se você você vê claramente que essa pessoa é inimiga de Deus, então, se você ama a Deus, você vai se aborrecer com essa pessoa. Então, essa pessoa, tome cuidado, ela é amiga de Deus. Então, a ideia aqui, se uma pessoa não é amiga de Deus, cuidado, ela não é amiga de seu também. Ela pode ser uma colega, pode ser um sócio, mas ela não é amiga. Por quê? Ela nunca vai te levar você a depender e a confiar em Deus totalmente. Então, por isso que a Bíblia não aconselha namoro misto, casamento misto, sociedade de negócio com pessoas que não temem a Deus. Porque não dá para duas pessoas, um que tem por pai o diabo, um que tem por pai a Deus, conviverem. Não vai ajudar. Se você está em cima de uma mesa, para você puxar uma pessoa para cima, é difícil. Então, tem uma pessoa que é totalmente natureza do mal, e tem uma pessoa que meia natureza do mal, meia natureza de Deus. Quem vence? É 2-1. Não dá para arriscar. E olha a confiança de Davi. Quem poderá nocautear? Não sou eu. Ele fala: clamei ao Senhor, ele me respondeu do seu santo monte. Deus tem um local, tem uma referência, ele tem direção. Deus não está ali, aqui. Eu vi esse Deus. Lá em Okinawa é o Deus dragão. Então, eles fazem tudo com relação ao Deus dragão. É isso aí. Cada lugar tem... Não, nosso Deus tem um lugar. Ele é o santo monte. Ele é o verdadeiro. Ele é único. Então, eu não posso seguir ideias que vai na minha cabeça, opinião de uma pessoa aqui, opinião. Eu tenho que seguir a revelação de Deus. Então, o que Davi fala: clamei ao Senhor, e ele me respondeu do seu santo monte, do lugar que ele se revela. Então, nós temos um padrão, uma direção, aonde está a vontade e a resposta de Deus, que é a palavra de Deus. Ela é santa. Eu não posso confiar nem no meu coração, nem na sabedoria humana, nem na sabedoria de ninguém, nem de pastor. Nós podemos ajudar um ao outro, desde que aquilo que nós formos ajudar esteja de acordo com a palavra de Deus. É o seu santo monte. E Davi, por que ele conseguia dormir, ele conseguia acordar sentindo segurança? Porque ele orou para Deus: levanta, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. Os inimigos de Deus. Deus um dia vai dar conta do inimigo. O que Davi está falando aqui? Que ele torce é para Deus. O nocaute é um golpe bem dado, no lugar certo, para acabar com a luta. Nós temos uma luta. Depois que Adão pecou, a Bíblia fala que
nosso inimigo vai dar um golpe terrível em Cristo. Vai derrubar ele. Mas Deus vai dar um golpe fatal. Vai pisar a cabeça da serpente. E a serpente ainda está andando. Ela perdeu todos os direitos, ela está condenada, mas ela ainda está andando e tentando atrapalhar todos os planos do povo de Deus e a palavra de Deus com o traumatismo craniano. Está se arrastando aí. E cada dia vai ser definitivo o dia que ela vai ser lançada no grande lago de fogo. Mas ainda assim, mesmo com o traumatismo craniano, por causa do golpe que Cristo deu nela, ela se arrasta, tentando nos destruir e fazer mal para nós. Então o que Davi fala aqui: levante, Senhor, salva-me, Deus meu, acerta meus inimigos, esses que são teus inimigos. Não acerta as pessoas que estão fazendo coisas que são desconfortáveis para mim, mas aqueles que são teus inimigos. Acerta no queixo e quebra os dentes do perverso. Isto é, pisa, bate lá. A ideia de Davi é: eu torço para os teus planos, eu torço para o mal ser vencido. Algumas vezes nós estamos torcendo para o inimigo. E falamos que isso é em nome do amor. Torcemos para que algumas ideologias, alguns preceitos, alguns valores sejam estabelecidos no mundo que são totalmente contrários à pessoa de Deus. E aí? Versículo 8. Quem é o campeão da nossa salvação? Davi vai nos ensinar: de ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. E aí ele cala a boca. O Senhor é o Salvador. E o Senhor é o santificador. Deus não somente nos salva de nós mesmos, nos salva da sua ira, nos tira do mundo, mas Ele quer caminhar conosco para que a gente tenha uma vida gostosa, pura, santa, diante dEle, para que a bondade de Deus seja espalhada e conhecida, que Ele é um Deus amoroso, que tinha uma ira contra esse mundo, mas mesmo assim doa o seu Filho para morrer em nosso favor, para resgatar. É o Deus da restauração e não da confusão, não da destruição. Mas um dia, os seus inimigos, aqueles que rejeitam, lutar do lado de Deus, rejeitam a Deus, terão um nocaute. De ti, Senhor, vem a salvação, e o Senhor abençoa, o Senhor purifica o teu povo, tira o mal do nosso coração. Silêncio. A ideia aqui é: vamos pensar. Vamos pensar nessa verdade. Vamos pensar naquilo o que é andar segundo o coração de Deus. Arrependimento é bom, mas viver Deus acima de todas as coisas, não ter a nossa vida, a nossa glória, a nossa reputação em primeiro lugar. E pensar: de que lado que eu estou? O que nós vimos hoje? A luta para agir segundo o coração de Deus diante de inimigos. Nós temos que saber se são realmente inimigos. E agir segundo o coração de Deus é uma batalha, é uma luta, é um esforço. Exige treinamento, exige reconhecimento de ainda que nós não estamos prontos e precisamos estar mais conscientes, e exige esse clamor a Deus, pedir a Deus e uma avaliação correta e dar pausas. Né? Espere, tenta entender, tenha compreensão segundo a palavra de Deus. Algumas coisas, só para nós recapitularmos. Quem compreende a nossa realidade? Só Deus. Quem é a fonte de bem-estar? Que dá proteção, que faz com que a gente consiga viver diante de tanta opressão, diante de tanta pressão? Somente Deus. Quem poderá nocautear os nossos inimigos? Não somos nós. É Deus. Espera em Deus. Quem é o campeão da salvação? Deus. Por que eu usei a palavra campeão? Porque quando Davi foi lutar com Golias, ele foi o representante. Ele lutou pela nação de Israel e ele ganhou. Então ele se tornou o Arquegon, o campeão. Em Hebreus 12 fala: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É a mesma expressão. Jesus é o campeão, ele é o autor. Essa palavra deveria ser traduzida por campeão. É aquele que vai no lugar
luta, vence e nos torna vencedores. Romanos fala assim, em Cristo nós somos mais que... Ah, porque eu sou forte, eu sou bom? Não. Quando eu estou em Cristo. Se eu estou do outro lado do time, espere para ver o que vai acontecer. Então, as perguntas ficam aqui, as conclusões. Deus luta por aqueles que lutam com Ele. Nós temos que pensar, de que lado? As minhas ações, elas mostram de que lado que eu estou. Não importa o que você está passando. O que importa é com quem você está passando. Aqui não importa o pecado que você está fazendo, não. Importa o sofrimento, a angústia, a dificuldade, o desespero. Mas até o sucesso, a prosperidade. Não importa com quem você está passando, mas não importa o que você está passando, mas o que importa é com quem você está passando. Nunca se coloca como inimigo de Deus. Todos conseguem ler? Eu não consigo. Rosana consegue, acho que eu sou o único aqui que não consegue. É Abunai. Está escrito ali Abunai, mas para mim é um monte de cobrinha. É Abunai. Se tem um aviso que a Bíblia dá, é esse. Né? Nunca se coloque como inimigo. Saia dessa situação. E o recurso é, creia em Cristo. Se arrependa. E se torne amigo de Deus. E lute para ser segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê coragem para, nos momentos de erro, ir lá como Davi. Davi confessou um pecado grave. Ele não pensou, mas o que o pessoal vai pensar de mim? Puxa, eu estou errado. Olha só o que vão falar de mim. Ele não buscou aplauso de algumas pessoas. Não, Davi, você está certo. Rei é assim mesmo. Não tem problema, não. Natan, onde já se viu Natan te confrontar? Davi não pensou nele. Ele pensou na pessoa de Deus. Então, o problema meu é com Deus. E eu agi como inimigo de Deus. Deixa eu lá acertar as contas rapidinho. E ele